Olá, queridos estudantes do ensino médio, segundo ano. Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio, estou aqui junto com o professor Sâmio e vamos agora nos interagir com vocês. E também os professores presenciais, é verdade? Também aqui a equipe de estúdio, Rosimar está aí nos auxiliando para que essa aula chegue até você com aquela ar de conhecimento. Vocês, a partir desse momento, dessa aula, vocês vão sair outras pessoas, ou seja, outros estudantes, com pensamento, é claro, novas ideias, novas organizações, ter uma atitude mais adequada, ética e moral diante da sociedade, da escola que vocês habitam aí, né? Na aula anterior nós fizemos uma introdução à Idade Média, a transição para o Renascimento. E agora vamos avançar um pouco na nossa aula do terceiro ano. Olha que vocês já estão acompanhando, hein? Vocês vão caminhar lá no final do ano e adentrar na universidade. Estou confiando em vocês e acreditando. Vamos lá, olha aí. A nossa aula de hoje, temos agora o intérprete aí, né? O Sâmio. Modernidade e a filosofia moderna, gente. Vamos ver nessa aula o homem moderno, o indivíduo e o senhor da natureza. Já falamos um pouquinho anteriormente sobre isso. O conhecimento, né? O que é o conhecimento nesse meio aí? O racionalismo cartesiano, que é de René Descartes. O empirismo inglês, né? Racionalismo, empirismo, vocês estudaram muito isso aí no segundo ano, lá no final. Só completude. Olha só aí o homem, simulação do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. O professor Hélio aí fazendo essa simulação. Vocês também podem fazer isso. Olha só. É o símbolo que ficou marcado no âmbito do Renascimento. Ou seja, lembra que na aula anterior nós falamos sobre Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas? Então, aí eles usaram a imagem dessa arte para destacar a questão do homem no centro, o antropocentrismo. Olha que interessante. A partir desse momento, vamos analisar um pouco da prática, né, das ações do homem no âmbito da filosofia dentro dessa perspectiva. Se ele é o centro de tudo, depois da Idade Média, a partir do Renascimento, vamos lá o que ele é capaz de fazer? Vamos lá, olha aí. O homem moderno, que é indivíduo e senhor da natureza. Com o final da Idade Média, lá no século XV, há uma retomada no humanismo. Está aqui, ó. No terreno da reflexão ética, esse fato orientou o quê? Uma nova concepção moral centrada na autonomia humana. O justnaturalismo fortaleceu essa tendência ao estabelecer igualdade natural entre os homens e reconhecer os direitos individuais de cada um. A nova visão de homem, que nasce a partir da Renascença, olha aqui, está fortemente marcada pelo desejo de emancipação da esfera religiosa e eclesial, ou seja, deixar de lado, ok? Então é nessa perspectiva que entra-se o quê? O homem, né, como centro, a autonomia, que entra a questão do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das atenções, no centro do diálogo, no âmbito da filosofia, ok? Lá no humanismo renascentista, acentuando o papel da experiência e da razão, aqui entra as duas correntes, o empirismo e o racionalismo. Busca conhecer o mundo natural, como ele está ali. Agora, o antropocentrismo moderno, né, atual, ao fazer o homem senhor da natureza, subjuga as outras formas de vida ao senhorio humano. Que seria, o que é subjugar as outras formas de vida dentro da situação? Olha só, eles queriam liberdade, certo? Sair da Idade Média, se rompendo, olha, queremos mais liberdade racional. Temos que ter pensamento adequado para cada um tomar as decisões da sua vida. Só que daí criou-se a ideia, nessa perspectiva, do homem ser senhorio das outras espécies em si, da natureza. Dos animais domésticos, animais silvestres, dos mares, das terras, etc.
dos ambientes também da natureza. Por exemplo, vou podar uma árvore, fazer uma cadeira, uma mesa, nessa perspectiva. Ou seja, o ser humano passou a humanizar, isso é numa perspectiva do componente curricular de sociologia. O ser humano começou a humanizar os materiais. Ou seja, se eu faço uma cadeira, essa caixa d'água é matéria, a matéria-prima dela é da natureza. Esses pilares aqui, matéria-prima da natureza, as pirâmides. Então, hoje, atualmente, nós produzimos móveis, veículos, automotores, bicicletas, motocicletas, cadernos, lápis, pincéis, olha aí. Então, são coisas humanizadas. Por quê? Passou por via da mão humana, nessa perspectiva, ok? Voltando lá, olha aí. Ao nos referirmos à sociedade moderna como antropocêntrica, estamos dizendo que sua razão é uma razão técnico-científica, tá? Que ele é capaz de produzir. Essa técnico-científica transforma em cultura instrumental, na qual os outros seres estão colocados a serviço do homem. Aí, você vai precisar. Hoje mudou-se mais. Início, né, das cidades aqui de Rondônia, usava-se como transporte a carroça. Usava-se o quê? Os animais para puxar. O homem é o senhor da natureza, senhor que deve reinar, subjugar si e todas as coisas. O homem moderno, indivíduo e senhor da natureza. Pela primeira vez, aqui, bem nesse cantinho aqui esquerdo, na história da cultura ocidental, o homem toma consciência de que ele é construtor da história. Ele faz parte. De que não há deuses que guiam sua ação. Então tá aí. Pela primeira vez na história, nessa perspectiva, o ser humano, por exemplo, o professor Hélio toma consciência, o professor Sâmio toma consciência de que ele é senhor, ele é dono, proprietário, autônomo da construção da história a partir dali, daquele momento. Quando vocês estudam a linha do tempo, né, no componente curricular de história, vocês veem que são pessoas que passaram por ali, construíram por guerras, batalhas, o que mais? Doenças, né, que surgiram e outras questões. Mudanças climáticas, no caso, por modificações na natureza ou por algum motivo. Então, além daquele momento, se teve história, surgiu uma perspectiva de pessoas que estavam também, né, inseridas naquele ambiente, naquele momento, ok? Voltando ali. Então, a partir daí, o homem, de certa forma, ele teve autonomia. Como se fosse uma criança, né? A criança de 2 anos, ali mais ou menos, ela quer autonomia, ela não quer mais andar no carrinho. Ela não quer mais no berço, ela quer autonomia, pula o berço, sobe cadeira. Ela não quer mais comida na boca, ela quer já pegar a colher e comer sozinha. Essa revolução espiritual, esse novo jeito de pensar e conceber o mundo como um universo aberto que será estudado, compreendido e transformado pelas mãos humanas, faz o homem se assumir como ser e a gente é responsável pela sua própria história pessoal e coletiva. Então tá aí. Por isso que vocês veem, olha só, olha pro colega aí, olha pro lado pro colega. Dá uma olhada, vou olhar aqui pro professor Sam, né? Vou olhar aqui pro rapaz do estúdio, Rosimar, tô olhando para ele. Então olha pros colegas, olha para os professores presenciais aí. Então cada um está fazendo parte de um processo histórico dentro do estado de Rondônia, no caso da nossa região. E racional e com autonomia, gente. Vocês têm autonomia para isso, porque estão buscando o conhecimento. Tem sonhos, vocês têm sonhos, nós temos os sonhos. E os sonhos, eles serão realizados a partir do momento que eu encontrar os meios para alcançá-los. Então, né, nessa perspectiva, ou seja, e quando eu realizar meu sonho lá na frente, ou não, eu construí uma história. Tem uma linha do tempo aí. Quer ver? Faz uma linha do tempo aí. Escreve aí no seu caderno, vou escrever aqui no chão. Ano 0, nasceu que ano você? Eu nem vou falar meu ano que eu nasci, tá? Para não... Mas a partir dali, você nasceu quando? 2000? 2015, por exemplo?
Aí você vai narrar uma expectativa, 2010, né, vai colocando aí, 2008. Aí o que é que eu fiz, né? Eu aprendi a andar nesse 2010, eu aprendi a falar com 2012, e vai nessa, ou seja, construindo a sua própria história. Claro que, enquanto criança, vocês estão envoltos em amparo e proteção dos pais. Então é mais ou menos essa perspectiva, né? Nós estamos falando aí na nossa aula, ok? Voltando lá. Olha aí. Agora o conhecimento. Como que o conhecimento, já que temos autonomia, adquirimos, como que o conhecimento vai surgir aí nesse meio? Porque o conhecimento ele vem em todas as partes. Vem em NBAZ, biologia, vem nas ciências biológicas, ciências químicas, da física, de linguagens, da artes, também de filosofia, está aqui. Então, o conhecimento ele vem de todos os âmbitos. Os filósofos antigos e medievais ocuparam-se com o problema do ser, perguntando-se, isto que existe, o que é? Isso são os antigos, tá? Eles não tinham questionado a capacidade humana de conhecer, até que na Idade Moderna voltaram-se para a teoria do conhecimento. Vocês viram lá no segundo ano. Vocês lembram desse apresentamos várias correntes filosóficas, empirismo, dogmatismo, ceticismo, pragmatismo, etc. Isso mesmo, lembraram? Na modernidade, o problema não estava em saber se as coisas são, mas se nós podemos conhecê-las. Então está aí. Olha só. No âmbito da política, só para vocês verem que em cada período eles vão mudando a forma de avaliar, de abordar as coisas. Na modernidade, eles analisavam o melhor sistema de governo. Qual é? E hoje, contemporâneo, nesse período, nós analisamos como está o sistema de governo, né? Como ele está, não qual é o melhor. Então é nessa perspectiva, né, que os antigos eles pesquisavam o problema do ser, né? Inclusive Sócrates, Platão, Aristóteles levaram um pouco da sua teoria para a Idade Moderna, a Idade Média, quer dizer. Eles pensavam, né, quem é o ser? Tem até a ontologia, né, o estudo do ser. Nessa perspectiva, quem é o ser humano? Platão já dizia lá no início que o ser humano é dualista, é corpo e alma. E o restante, a cultura, e o absoluto, e o germe da salvação. Então, tudo isso incorpora na questão do ser enquanto pessoa. E as interações, né, nessa perspectiva. Voltando lá, olha aí. O que é possível conhecer, gente? Você sabe o que é possível conhecer? Aí coloca aí a disciplina de filosofia. O que é possível conhecer no nosso componente curricular de filosofia? Qual é o critério de certeza para saber se há adequação entre o pensamento e o objeto? Que tipo de critério podemos usar? Do âmbito da filosofia. Vocês estão aí, já lá no início da aula já perguntaram. Para que estudar filosofia, né? Alguém perguntou aqui, eu ouvi, tá? Mas o que é possível conhecer no âmbito da filosofia? O que é possível conhecer no âmbito da medicina, no âmbito da NBAZ, no âmbito da biologia, no âmbito da física, história das artes, linguagens, sociologia, e até em línguas estrangeiras, espanhol, inglês. O que é possível conhecer nesse meio? É uma pergunta, certo? Quando você sai de casa, tá ali, ó, sai de casa eu vou para a escola. Aí chega lá na porta da escola, lá no portão, e diz, se pergunte, é bom isso daí. O que é possível conhecer aqui na escola? E agora? Não precisa nem responder. Você já sabe, né? E existem inúmeras possibilidades de conhecimento daqui. Interação, amizade, conhecimento, construção do seu ser, do seu eu e do outro que está em volta de você e etc. Ok? Vamos lá, voltando, olha aí. Das questões epistemológicas, gente, isso aqui, ó, já anota aí no seu caderno, ok? No seu diário ou diário de bordo, essa palavra, episteme.
né? Epistemologia, que é o estudo, né? O conhecimento. Significa conhecimento, ó, a busca do conhecer. Relativas ao conhecimento. Derivou-se a ênfase que marcaria a filosofia daí por diante. As soluções apresentadas para esse problema deram origem a duas correntes filosóficas. Está aqui, ó. O racionalismo e o empirismo. Nós vimos, inclusive, no segundo ano. Até vocês se adiantaram. Olha só que legal, vocês já estudaram. O racionalismo engloba doutrinas que enfatizam o predomínio do papel da razão. Está aqui, ó, no processo do conhecimento. Na Idade Moderna, destacam-se como racionalista Spinoza, Baruch Spinoza, Leibniz, filósofo também, e René Descartes. Tem outros, tá? E também a outra corrente filosófica, que é o empirismo. O que é o empirismo? Vamos dar um exemplo aí. Quem pode dar um exemplo de empirismo? Manda aí para nós. É, você mesmo. Manda aí, já estudaram no segundo ano, já deve saber. Qual é? O que é empirismo? Isso mesmo. Você pega lá uma árvore, derruba e vai fazer um cercado ali. Você está fazendo experiência, gente. Olha só, é empirismo. Ou seja, eu derrubei, eu peguei aquela árvore, ou caída, né? Melhor, uma árvore caída, aproveitar os galhos que estão lá secos e vou fazer um cercado ali para colocar galinhas, porco, etc. Ou fazer uma mesa. Ali eu estou o meu uso da razão, o racionalismo, pensamento racional, eu quero uma mesa, ou quero um cercado. Aí eu vou pegar os galhos daquela árvore, aproveitar até que ela caiu sozinha com o vento, e vou humanizá-la, porque o homem não é o ser da natureza. A partir do momento que eu estou humanizando a madeira, fazendo uma mesa, ou com cadeira, ou um cercado, eu estou vivendo o quê? Uma experiência. Isso é empirismo. E a ciência, ela está a par disso. Por quê? Ela cria métodos experimentais, etc. Então é nessa perspectiva, ok? Vamos lá, voltando, olha aí. Enfatiza o papel da experiência sensível. Ó, você teve uma ideia, certo? No processo do conhecimento. Tendência apresentada por Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley. Todos pensadores modernos, ok? Agora vamos ver um pouquinho, gente, o racionalismo cartesiano, ok? Assim, ó, a gente traz uma perspectiva, veja bem. Aí, nós professores, incluindo o professor Sam também, a gente já coloca aqui um caminho, prepara para vocês e aponta. Olha, é nessa perspectiva, esse conhecimento, tá aqui, ó, no pé da pirâmide, vamos ver. A gente apresenta aqui, ó, o conhecimento. Vocês já têm uma dica importante para seguir. Vocês vão além nesse conhecimento. Então, vou trazer um pouco do pensamento de Descartes, racionalista, e vocês vão além para conhecer ele. Ele tem muita coisa a oferecer no âmbito da filosofia, né? Vamos lá, olha aí. René Descartes, ó, ele nasceu no século XVI e foi até o século XVII. É considerado o pai da filosofia moderna. Ele é um filósofo interessou-se por matemática, geometria e álgebra. Ele elege a consciência, veja bem, a nossa consciência, como ponto de partida da investigação filosófica. Então tá aí. Olha só, voltando para o exemplo anterior. Eu não vi aquela árvore caída lá? A minha consciência, veja bem, sensitiva. Vou fazer algo com aqueles galhos, com aquela madeira, para não se perder. E a partir do momento eu tive a ideia, né? Idealizou. Aí entra outra corrente, que é o idealismo. Vou fazer a mesa ou cercado com aquilo. Outros modelos de algo que você queira produzir. Isso vai variar muito dependendo da pessoa. Aí na sua sala de aula tem quantas? Veja aí as ideias. O que eu faria com uma árvore caída? Vamos lá. Uns dias atrás, lá no sítio do meu pai, caiu uma árvore. Eu aproveitei um pouco da madeira para fazer a área de uma casa. Nessa perspectiva aí, tá? Então,
as ideias surgindo aí. A consciência que Descartes falou. Você tem consciência disso, criou uma ideia. Vamos lá voltar para entender? Olha aí. Ele elege a consciência como ponto de partida. Então tá aqui, ó, a corrida para o conhecimento, ó, como a consciência. E abre o caminho para o quê? A discussão sobre o conhecimento, ciência e ética, e enfatizou a capacidade humana de construir o próprio conhecimento. Tá aí vocês. Ó, se você fez uma mesa com aquela árvore, ou um cercado adequado, assim, bem até estético, né? Tem que ter isso. E alguém foi lá e olhou e gostou, você produziu conhecimento. O cara quer a forma como você produziu, ele quer o cursinho, o tutorial. Como você fez aquela mesa? Eu gostei. Ó, propósito inicial, encontrar um método seguro. Tá aqui, ó. Descartes apresentou esses pontos. Encontrar um caminho, né, um método seguro e indubitável, né, procurando o que? O ideal matemático. Os profissionais da engenharia, eles estudam muito a matemática para se adequar à construção civil. O conhecimento matemático é inteiramente dominado pelo raciocínio, baseado na ordem e na medida, o que lhe permite estabelecer cadeias de razões para deduzir uma coisa de outra. Então tá aí. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava lá no primeiro ano, assim, aprendendo matemática, o professor ficava atento, o professor de matemática ensinando, instruindo passo a passo para explicar uma equação. Se eu continuar no fio da meada até ele fazendo lá, nossa, era maravilhoso, porque eu já sabia no final. Eu resolveria todas as equações a partir dali. Mas quando eu perdia o fio da meada, chamado, entre aspas, eu ficava perdido. Nossa, eu bloqueado. Então é nessa perspectiva, gente. Você vai criando conhecimento, acompanhando ele, o ritmo, para o aprendizado. Porque não adianta o professor ou alguém lhe explicando algo, você se bloquear ali antes mesmo de tudo acontecer. É a visão, é o interesse. Lembra que o Descartes falou? A consciência é o pontapé inicial. A sua consciência tem que estar ali ligado, interligado com aquilo. Como que eu vou construir o conhecimento? Vocês, tem a questão do Revisa Enem, se você tiver a consciência que é o pontapé inicial para construir o conhecimento, vocês vão gabaritar lá no Enem. Então é focar, foco. A consciência em si é colocar a sua ideia, o seu interesse, o seu desejo naquele caminho, o percurso, ok? Lembra que eu falei que eu peguei as madeiras da natureza, que os seres humanos aí na Idade Moderna já é senhor da natureza, e tive foco para construir a mesa ou o cercado. Então é aí, vocês vão pegar, é como se fosse o conhecimento de todos os componentes curriculares no Revisa Enem, aquela madeira, como se fosse, vocês vão pegar ela, o passo a passo, e vão construir esse quebra-cabeça. E a pessoa chega lá no final, a mesa que vocês vão construir é uma universidade, abrir a porta, olha só o que eu construí. Vocês mesmos construindo o seu percurso, o seu caminho, ok? Voltando lá, olha aí. Descartes estabeleceu 4 regras para esse método. 4, vocês têm que seguir, isso é importante. Anota aí no seu diário. Ó, da evidência, acolher apenas o que aparece ao espírito como ideia clara e distinta. Não deixa as coisas banais atrapalhar, tá? Só aquilo que é claro, distinto da evidência. Da análise, dividir cada dificuldade em parcelas menores e resolver por partes. A gente não faz isso direto com a pizza, né? Divide ela por partes, né? Ela é grande, mas vamos dividir por partes. E vai saboreando. Isso no âmbito do conhecimento também. Então, assim, se está difícil, bem grande, enorme, macro, divide, pega as partes menores e vai montando. Da ordem, conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para depois lançar aos mais compostos. Olha só, gente. Tem que ter uma ordem aqui, ó, dentro dessa perspectiva da análise. Passo a passo, dos pequenos, até chegar ao macro. Da enumeração, fazer revisões gerais para ter certeza de que nada foi emitido.
Tá aí um método científico aí, pode-se dizer, criado por Descartes na modernidade. É o passo a passo, gente, que eu quero conhecer algo nessa perspectiva. Vocês já devem ter os seus cadernos, por exemplo, do Enem. É só um exemplo, tá? Pode ser inserido em outras situações também. Aquela análise, tá? Vocês vão ver uma evidência. Ó, eu não vou pegar nada que não possa cair no Enem. Tem coisa que é banal, né? Coisa que não é relevante. Essa palavra é certa. Aí depois eu vou ver a análise, né? Vou dar uma perspectiva. Ó, se eu analisei, tem coisas complexas lá no meio, eu vou diminuir. Né? Aquilo que é grande, eu vou diminuir e pegar as partes pequenas e desenvolver, resolver os problemas pequenos. Depois colocar uma ordem dos menores para os maiores. Depois enumerar, eu vou voltar se deu certo. Isso também é válido, sabe para quê? Não só no âmbito do conhecimento, mas na sua vida. Já pensou na minha praxis humana do dia a dia? Eu colocar isso em prática? Porque as pessoas, às vezes, elas se importam muito com algo pequenez, né? Aquilo banal. Eu vejo, às vezes, notícias de alguém que tirou a vida do outro por motivo torpe. O que é isso? Motivos banais. Então, ela não teve esse pensamento, esse método de colocar, olha, tem coisas que não vai favorecer, né? O meu crescimento pessoal e do outro ali que está em torno do meu convívio. Mas eu tenho sempre colocar, ó, tem problemas que eu tenho que resolver que é difícil, tem os mais fáceis, então vamos procurar uma ordem, ordenar e voltar. Eu fiz direto, fiz certo. Faça esse treino no seu dia a dia. Ó, acordar cedo, ajudar a fazer o café. Meus pais mandaram eu fazer algo complexo lá, muito difícil. Então vamos ver qual é a forma mais fácil para começar. Depois eu volto para ir para a escola. Olha só que legal. Seu dia a dia começa nas coisas simples, ok? Voltando além. Aí, gente, nessa perspectiva desse método, nós vamos ver o que é a dúvida metódica de Descartes. Ele busca uma verdade primeira que não seja posta em dúvida, tá? Então tá aí, ó. Ele começa duvidando de tudo. Do testemunho dos sentidos, né? Do meu sentido. Das afirmações do senso comum, que é do cotidiano, as coisas. E atualmente das redes sociais, será que eu tenho que duvidar, sim? Dos argumentos de autoridade, das verdades deduzidas pelo raciocínio, da realidade do mundo exterior, da realidade do seu próprio corpo, né? Então, assim, ele diz, ó, tenho que duvidar de tudo isso. A dúvida metódica indaga se poderia encontrar algo que fosse inteiramente indubitável. Descartes não é um filósofo cético. O que é o cético? Nós vimos lá o ceticismo no segundo ano. Alguém pode falar o que é ceticismo? Ele busca na verdade. Gente, o cético é aquele que não acredita numa verdade absoluta. Né? Não há a prova do conhecimento. Pode até dar abertura. Então, vamos lá. A partir daí, gente, ó, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Aqui, ó. Descartes só interrompe a cadeia de dúvidas quando se depara com seu próprio ser e duvida. Enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, essa aqui quem está dizendo é ele. Cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade eu penso logo existe, era tão firme, tão certa, que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de me abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Aí o cogito de cartesiano, né, de Descartes, é o penso logo existe. Que Descartes queria dizer assim, gente, eu posso duvidar de tudo, inclusive coloquei uma lista. A única coisa que eu não posso duvidar é do meu pensamento, da minha consciência. A partir do momento que eu quero duvidar, eu estou pondo ela em prática. Então, como que eu vou duvidar? Como é que eu vou pensar? Então, ele disse, duvide de tudo. Sabe por quê? Ele queria encontrar uma verdade, eliminando todo o conceito que ele já tinha na mente. Extinguir, ó, um conceito por exemplo, de cavalo, né, um animal. Aí ele eliminar todo o conceito daquele animal para ele encontrar a verdade de que é o cavalo, que é aquele animal.
Só que a consciência disse que poderia duvidar de tudo, menos da minha dúvida, da minha consciência. Porque ela existe, ela está ali, ok? Vamos lá. Ó, o eu é puro pensamento, o eu aqui, ó, o você, né? Uma res cogita, um ser pensante. Eu só existo enquanto penso. Olha só a ideia de Descartes. Com essa primeira intuição, Descartes julga estar diante de quê? Da ideia clara e distinta, a partir da qual seria reconstruído todo o saber. Em seguida, Descartes se pergunta como poderia sair do próprio pensamento e recuperar o mundo do qual havia duvidado. Ele indaga se, além da evidência do cogito, penso, existiriam no espírito outras ideias inatas, trazidas da pessoa, verdadeiras, não sujeitas a erro, ideias que viriam da razão e não dos sentidos. A primeira ideia examinada por Descartes, depois do cogito do pensar, é a ideia de Deus. E aí, o que vocês acham? Deus existe? A gente pode até sair na rua e perguntar para as pessoas se Deus existe. O que vocês acham? Cada um vai dizer algo, certo? Vai ter até aquele que vai dizer que não acredita na existência. Mas é uma cogitações que a gente vai, né, perguntando. Vamos lá, o que Descartes falou? Olha aí. Vamos ver. Deus seria a garantia de poder conhecer algo além do pensamento que duvida. Mas, e se houvesse um Deus enganador? Um gênio maligno que me desse a ilusão desse conhecimento? Descartes propõe provar a existência de Deus. Ele afirma: pelo nome de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente e onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que há coisas que existem, foram criadas e produzidas. Então tá aí a ideia que ele coloca. Deus existe de fato? Uma das provas da existência de Deus é assim formulada. O pensamento desse objeto, Deus, é a ideia de um ser perfeito. Se é um ser perfeito, deve ter a perfeição da existência. Caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito. Portanto, ele existe. Então tá aí. A ideia de perfeição segundo Descartes máxima, é do ser divino, Deus. Quando você produz uma madeira e chega à sua perfeição, então teve a influência de uma perfeição que você carregou desde o início, dos pais dele, etc. Até chegar na perfeição infinita. Para não chegar na infinitude, supostamente dizendo, seria Deus, né? Que tem uma ideia perfeita daquilo que está no mundo. Você já chegou ao ponto de dizer, nossa, o nosso colega de sala é tão inteligente, construir isso, né? Falar isso, etc. De onde veio toda essa inteligência? Não precisa responder. Vamos lá, olha aí. Agora vamos para o empirismo, gente. Lembra que nós estudamos já lá no segundo ano, mas aqui a gente vai um pouco de questionamentos, ok? A tendência empirista disseminou-se principalmente na Inglaterra, tá? Com a tradição empirista remota, né, na pesquisa realizada na Universidade de Oxford, no século XIII. Francis Bacon, um método experimental, ele foi um dos empiristas. Ele nascido em Londres, né, pertencia à família de nobres, depois de concluir seus estudos, iniciou em 1577 sua carreira política através da conquistaria os mais importantes postos do reino britânico. De acordo com o espírito da nova ciência moderna, Bacon ele aspirava a um saber instrumental, tá? É mais ou menos influência de Descartes, tá? A contribuição de Bacon para a história do pensamento filosófico foram duas: o método experimental, que faz do método indutivo sua reflexão crítica, na chamada teoria dos ídolos, que a gente vai ver, são 6, com relação àquilo que pode compreender o progresso do conhecimento. Então, assim, esses métodos, tanto de Descartes como de Bacon, é questão de comprovações para conhecer, sobre o conhecimento, tá? É possível o conhecimento? Então, nessas teorias deles, é sim, né? Teoria dos ídolos são uma reflexão crítica de Bacon
Ele está à procura de quê? Um método que possa contribuir para o avanço científico, ou seja, para o conhecimento racional, empírico, etc. Com isso surge a teoria dos ídolos, que tem esse nome como forma de simbolizar a questão da ilusão ou uma distorção da realidade. São 4 tipos de ídolos. Veja bem, essa teoria que Bacon apresentou, ele vai à questão para descobrir, assim como Descartes lá no Cogito ergo sum, né, que é o penso logo existo, na busca do que é real, do que é conhecível, do que você pode acreditar ou não. Então ele coloca 6 questões aí da teoria dos ídolos. Vamos lá verificar agora? Olha lá. Ídolos da tribo, ó. Anotem aí. É resultado da própria natureza humana, que não tem em si nenhuma relação com o universo e absolutamente. Ele afirma que o ser humano não é um microcosmo que reflete sobre o macro, né, o grande. Pelo contrário, a mente humana distorce a realidade. Tá aí, ó. Diz Bacon, o intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas. Gente, essa teoria dos ídolos é assim. Platão criticou isso, que é os sentidos. Coloca as pessoas numa roda de conversa e fala no ouvido da outra uma frase. Aí uma vai passando para a outra. Quando chegar no final, com certeza a frase veio distorcida. Então é nessa perspectiva aí o ídolos da tribo. Ou seja, às vezes também, supostamente dizendo vulgarmente, a fofoca. Ela vai aumentando a cada passo. Vamos lá? Continuando a ler. Então não gera conhecimento, tá? Agora os ídolos da caverna. Esse tipo se trata de dificuldades provindas de inúmeras diferenças, físicas ou intelectuais, tá? Normalmente ela é encontrada nos homens. Bacon vai dizer, o espírito humano, tal como se acha, disposto, né, de cada um, é coisa vária, né? Sujeito a múltiplas perturbações até certo ponto de um acaso. Então esse é da caverna, gente. Já ouviram falar daquela expressão, tenho medo de um homem de um só livro? Então nessa perspectiva, se fecha na minha caverna e as coisas, a tendência é querer explicar, gerar conhecimento a partir do eu sozinho, isolado no mundo. Como vou fazer isso? Então o conhecimento tem que ser criado pelo método variado e coletivo, tá? Ciência ela é coletiva. Voltando a ler o próximo. O ídolo do fórum, né? Esses tratam de consequência entre o homem, né? A comunicação de linguagem, etc. As palavras forçam o intelecto, perturbam o completo. E os homens são assim arrastados a inúmeras e inúteis controvérsias. Então a linguagem em si atrapalha também o conhecimento. Pode ser uma mentira aqui, ó. Ídolos do teatro. Esses são resultados das antigas e novas doutrinas filosóficas que concebem o mundo fictício e imaginário. Então tá aí, ó. Então, vamos dizer, um pensamento mítico, né? Então, são gastos os problemas desse mundo com algo que não existe. Uma crítica que ele faz. Agora vamos falar sobre o método indutivo. Que Bacon propõe um novo modelo da ciência, né? Um método que, usado, estabelece conhecimento seguro e conquistará avanço na parte técnica. Ele afirma que esse conhecimento pode exercer controle sobre a natureza e é preciso fazer experiências, compreender o que a natureza funciona, etc. É indução, tá? Agora o Hobbes, esse é um contratualista, vocês estudam também lá no componente curricular de Sociologia, tá bom? O pensamento de Hobbes foi muito influenciado pelas ideias de Bacon e Galileu. Ele abandonou as grandes pretensões metafísicas, é o estudo do ser. Para Hobbes, a filosofia seria a ciência dos corpos, isto é, tudo que existe não é existência material. Os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza e os artificiais, né, o Estado, pela filosofia política. Por exemplo, materialismo, né, que é matéria, físico. Para ele, toda a realidade poderia ser aplicada a partir dos elementos dos corpos e o movimento. O corpo é entendido como um elemento material que existe, né, dependendo do pensamento, e o movimento que pode ser determinado matematicamente e geometricamente. Então, o corpo parado é eles que determinam o movimento. Hobbes tem uma concepção materialista e mecanicista da realidade. As ideias ou pensamentos não seriam
né, para ele, uma concepção empírica. A consequência dessa doutrina é que não há lugar para o acaso, porque os movimentos resultam necessariamente dos nexos causais, certo? Agora, um contratualista também, o John Locke. Ele nasceu na Inglaterra. As suas obras, os ensaios acerca do entendimento humano, é uma de suas principais obras. O objetivo dessa obra é remover o excesso da metafísica. Gente, é materialismo, tirou o que é além, tá? Para empreender essa limpeza, Locke vai afirmar o grande princípio do empirismo, que é as representações do real são derivadas das percepções sensíveis, sendo que essa é a única fonte para o conhecimento. Por exemplo, o conhecimento não é inato, mas do modo como, né, abordamos, recebemos da experiência. Então, a mente é como uma folha em branco, uma tábula rasa. Nós estudamos isso aqui no 2º ano, certo? E vamos escrevendo ao longo, né, da vida. Ele começa a esclarecer as diferenças em impressões que recebemos da experiência. Essas diferenças podem ser chamadas de qualidades primárias e qualidades secundárias. Além do mais, ele viu a questão das impressões de qualidade primária. São aquelas próprias do objeto, por exemplo, a forma e extensão do volume, né? E as secundárias são consequências da maneira como percebemos. E as qualidades são os que optamos pela experiência. Assim, conclui, né, que não podemos conhecer as coisas em sua essência. Tudo que podemos conhecer é uma crença, uma opinião. Ele também vai dizer que existe conhecimento demonstrativo, que é a reflexão sobre certas relações entre ideias e conhecimento autêntico. O conhecimento demonstrativo se restringe a determinados compostos do conhecimento, que é a questão da geometria. Então tá aí a nossa aulinha de hoje, e a gente vai dar uma pausa aqui para vocês fazerem uma atividade, ok? Daqui a pouco a gente volta. Obrigado!